Continuando a exposição de Lucas. Lucas, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 28. Lucas 9, versículo 28. Nós vamos meditar até o versículo de número 50. Eu peço aos irmãos que renovem a sua atenção pela palavra e o interesse na compreensão desta porção da palavra. Diz assim o Espírito de Cristo: cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. E não sabendo, porém, o que dizia, enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho amado, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele, de repente o menino grita, e o espírito o atira por terra, convulsiona até espumar, e dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando se ia aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isto, e foi-lhes encoberto para que o não compreendessem. E temiam interrogá-lo a este respeito. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto a si e lhes disse: Quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é que é grande. Falou João e disse: Mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe proibimos,
porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: não proibais, pois quem não é contra vós outros, é por vós. Oremos. Amantíssimo Senhor da glória, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, ó Trindade excelsa, magnífica, belíssima, adorável. Senhor, nós te louvamos, adoramos o teu santo e bendito nome. Nos regozijamos, ó Deus, na beleza da tua santidade. E pelo fato excelso, maravilhoso, do Senhor ter enviado o teu Filho Santíssimo, se encarnado, e ser Ele, ó Deus, o mediador da santa aliança em teu nome. Deus, nós te bendizemos e suplicamos neste momento de meditação da tua palavra que os nossos corações se coloquem, todos eles, ó Deus, debruçados sobre a tua palavra com um desejo honesto, sincero, de absorvermos, ó Deus, dos teus retos ensinos. Ajuda-me, Deus, pois sou vaso frágil, carente, ó Deus, do Senhor. E como a tua própria palavra diz, pela boca do apóstolo Paulo, pela lavra do teu Filho, quem é suficiente para estas coisas, referindo-se à pregação da tua palavra. Senhor, só o suprimento do alto, de graça e poder, é capaz de fazer com que eu entregue a mensagem do Senhor aos meus irmãos e eles sejam grandemente edificados nesta noite, para o fortalecimento das suas vidas, ó Deus, mas sobretudo para a conclusão do intento que o Senhor mesmo tem com eles, de fazê-los glorificar o teu nome. Ajude-os, ó Pai, porque eles precisam do Senhor, assim como eu também, ó Deus. Todos nós queremos que o Senhor cumpra o teu querer nas nossas vidas, para que sejamos, de fato, oferta de amor e sacrifício. Em nome de Jesus, assim nós confiadamente oramos, agora e sempre. Amém. Irmãos, a vida dos filhos de Deus é marcada por grandes contrastes. E o texto de Lucas usa habilmente daquilo que é uma realidade nas nossas vidas, os contrastes. Ele faz uso desses contrastes para nos despertar a uma vida de comunhão com Deus. Nós temos aqui um monte e uma planície. Um monte onde ocorre um fenômeno grandioso, maravilhoso, e depois uma sucessão de erros dos discípulos. E veja, meus irmãos, o Evangelho de Lucas deseja identificar o Senhor Jesus para que Teófilo, e também a nós, como está dito lá no prólogo do Evangelho, tenhamos plena certeza de fé. Assim, ao desenrolar a mensagem do Evangelho, Lucas vai mostrando a autoridade de Jesus sobre o cosmos, sobre as enfermidades, sobre os demônios, sobre a palavra. Ele tem uma palavra ungida, ele perdoa pecados e assim por diante. E no capítulo 9, os próprios discípulos identificam o Senhor Jesus como o Cristo de Deus, o Messias. Isto pela ação do Espírito na vida deles. Agora, quem identifica a Cristo é o próprio Deus, com a sua voz vinda do céu, o Pai. Mas os discípulos, meus irmãos, a despeito deles mesmos terem identificado o Senhor Jesus, a despeito da própria voz que veio do céu, nós vemos na narrativa de Lucas, no capítulo 9, uma sucessão de equívocos dos
discípulos. Também observamos, meus irmãos, que esse contraste entre a transfiguração e os erros da planície dos discípulos está entremeado no texto de Lucas, palavras sobre a cruz do Senhor. A cruz. Ora, o que tem a ver a cruz com a transfiguração e o discipulado? Pois bem, Lucas quer nos ensinar esta relação. Daí o nosso título, que vai encabeçar as lições que nós vamos tratar com os irmãos nesta noite. O reino na transfiguração, a cruz e o discipulado. O reino de Deus cumprido na transfiguração de Cristo, a sua cruz e o discipulado. Nós vamos ver como que essas três questões se relacionam a esta altura do Evangelho de Lucas. Por que eu digo a esta altura? Porque do capítulo 9, versículo 51, até o capítulo 19, eu peço aos irmãos que abram aí no capítulo 9, versículo 51, e aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. Então, do capítulo 9 ao seu final, até o capítulo 19, nós vamos ter aquilo que ficou conhecido como a jornada para Jerusalém. Ela não está falando a respeito de tempo. A jornada é que o objetivo de Jesus em todas as suas relações e na caminhada para onde ele foi, não está falando sobre itinerário, mas falando do propósito de Jesus. Tudo que ele fez, andou fazendo a partir desse capítulo 9 até o 19, é indo para o seu objetivo, a cruz. E na caminhada, como os filósofos peripatéticos em que eles ensinavam caminhando, o Senhor Jesus caminha com os seus discípulos e lhes ensina a necessidade da sua crucificação. Então, vimos aí o contexto anterior e posterior à passagem que nós vamos tratar. A questão da cruz é importantíssima, meus irmãos, na narrativa do Evangelho. Eu quero lhes advertir, amados, que para nós outros que estamos distantes da mensagem do Evangelho de Lucas, quando ela foi escrita, é tudo muito tranquilo, Jesus vai para a cruz. Mas eu quero que nós façamos esse exercício de suspender aquilo que a gente já sabe e tentar estarmos envolvidos na história que aqui está sendo narrada. Os discípulos, meus irmãos, como nós vimos na semana passada, a crucificação é um escândalo. Como pode o Messias ser alguém que vai em direção a uma cruz horrenda? Não, isso não pode ser. E pior, não é uma cruz de judeus. É uma cruz de gentios, de ímpios, de homens fora da aliança. Jesus é condenado como um criminoso, meus irmãos, numa cruz maldita, que era vista como maldição pelos judeus, pendurado no madeiro, por mãos de iníquos, por mãos de ímpios, de gente que não é da aliança com Deus. Então vamos observar aí. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, quais as palavras que Jesus proferiu e que Lucas quer que tenhamos aqui a relação? De que todo discípulo que deseja seguir a Cristo deve tomar a sua cruz, ou seja, negar-se a si mesmo, as suas vontades. Pois bem, que autoridade tem Cristo para exigir isso dos seus discípulos? A transfiguração vai dizer isso. A autoridade do Senhor Jesus. O que está acontecendo na transfiguração, meus irmãos, conecta. Bom, se é fato que Jesus é transfigurado aqui, o que eu, como discípulo, devo fazer em relação a isso? É isso que Lucas quer que a gente entenda.
Se esse Jesus que aparece transfigurado aqui, o que isso tem a ver com a minha negação do dia a dia? Tem muito a ver. Observe mais uma vez, meu amado irmão, que o Senhor Jesus, ele tem algo de específico nessa questão do monte. Mais uma vez, é algo importante e é cercado de um período longo de oração. Ele chama apenas Pedro, João e Tiago e os privilegia com essa manifestação poderosa dos céus sobre a terra. E este momento é antecedido, mais uma vez, por oração, demonstrando, segundo a narrativa de Lucas, meus irmãos, que esse episódio tem relação direta com toda a narrativa e principalmente com a cruz do Senhor Jesus. Assim foi na escolha dos discípulos, dos apóstolos, assim foi quando o Senhor Jesus foi batizado, e assim é agora quando o Senhor Jesus vai ser transfigurado. É da narrativa de Lucas selecionar esse aspecto. O Senhor Jesus estava orando e orando profundamente. Meus irmãos, aqui não é um brilho que veio de fora, como um holofote sobre o rosto de Jesus, não. A palavra grega para transfiguração, irmãos, denota que houve uma mudança de dentro do corpo de Jesus para fora. O seu corpo sofreu essa alteração espantosa. É um milagre. O rosto de Moisés brilhou a partir do encontro dele com o Senhor, mas agora é o contrário. É o rosto de Cristo que brilha por si mesmo. É um momento, meus irmãos, de extrema importância. E acontece algo mais. Aparece ali Moisés e Elias. Não se sabe como que os discípulos identificaram ser Moisés e Elias, mas o fato é que eles identificaram. Veja, eles estão no monte. Moisés falou com Deus no monte Sinai. Elias falou com Deus, ou melhor, Deus foi buscar Elias lá no monte Horebe, que é o monte Sinai. Moisés é figura, meus irmãos, meditatorial, é um mediador da aliança no monte Sinai. E Deus entregou a lei não para ser um meio de graça, de salvação, melhor dizendo, mas para que se expressasse através da obediência aos mandamentos a bênção, a graça de Deus no pacto, pela redenção do Egito em direção à terra prometida. Mas nós sabemos que os israelitas falharam flagrorosamente, terrivelmente, eles violaram este pacto pela sua conduta imoral e foram expulsos, exilados. O êxodo que Deus operou falhou por causa dos violadores da aliança. E com Elias, o que aconteceu, meus irmãos? Ele vence a idolatria que campeava no meio de Israel, naquele desafio no Monte Carmelo, contra os profetas de Baal e Azera. Mas depois sucumbe, meus irmãos, diante da perseguição daquela endemoniada Jezabel, rainha ímpia, casada com o covarde Acabe. Ela empreende uma perseguição, Elias vai para o Monte Sinai. E olha que situação, este monte, Senhor, em outras palavras, é neste monte que Deus fez algo maravilhoso, dando a lei ao povo, que Elias vai chorar por causa dos israelitas apóstatas. É ele que clama a Deus e diz, Senhor, eu sou zeloso de ti, só eu fiquei. E Deus diz, não, eu reservei para mim 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. Então está ali Moisés e Elias, ambos figuras do Antigo Testamento que foram usados por Deus para
beneficiar o povo. Mas eles não levaram a cabo aquilo que eles mesmos foram instrumentos de Deus para a bênção do povo. E agora eles estão no monte com Jesus. O rosto de Jesus brilha de dentro para fora. E eles conversam, e olha o que essa conversa está dizendo. Versículo 31. Os quais apareceram em glória e falavam do seu êxodo. É a palavra grega para partida. Êxodo. Irmãos, quando o narrador, o escritor bíblico, usa uma palavra que poderia ter sido usado comumente como outra, se ele estivesse falando apenas de uma partida de Jesus deixando este mundo, ele usaria uma outra palavra. Mas por que ele usa a palavra êxodo? Porque ele deseja apontar para o que a transfiguração significa em relação a toda a história passada e tudo que aquela partida de Jesus significa para a história futura, a sua cruz, a sua ressurreição e a sua ascensão. De modo então, irmãos, que o reino de Deus está aqui se revelando na transfiguração de Cristo. É uma antecipação, irmãos, do que será na glória. E é a certeza para os judeus daquilo que Deus prometeu ao seu povo. Foi isso que lemos no momento de contrição, quando Pedro relembra que eles ouviram aquela voz, e a palavra profética foi confirmada. Irmãos, não são fábulas. 3 homens selecionados por Cristo foram testemunhas oculares deste episódio. Eles viram, irmãos. Você sabe disso? É a mesma coisa de você chegar lá no shopping Ipatinga, no shopping lá de Ipatinga, tem dia lá que é incrível, né? Parece que todo o Vale do Aço vai para lá. E aí ninguém consegue mexer ali dentro. Mas o povo ama aquilo, não é? E é bom mesmo. Mas olha que curioso, suponhamos que você vai até lá e se depara com uma celebridade, um político, uma pessoa famosa, e aí você chega e fala assim, olha, eu vi fulano. Não, você está enganado. Não é isso não. Meus irmãos, hoje as pessoas desdenham do testemunho ocular, mas note uma coisa. Coisa simples. A gente aprende desde pequenininho que nós precisamos lavar os pés. E os pais que estão aqui e os filhos que já foram, os pais que já foram filhos e os filhos que estão aqui, sabem o quanto é difícil a gente lavar o pé, não é, André? Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Não é fácil, não. A gente lava o corpo todo, depois, esqueci de lavar o pé. Tem que lavar o pé. Mas você sabe por que tem que lavar o pé? Bom, você não precisa de um tratado científico, apenas o testemunho do seu pai é suficiente. Meu filho, lava o pé e o canto da orelha. Pronto. A vida, meus irmãos, é feita de testemunhos. Mais do que a metade da vida, quase que ela inteira, é feita da transmissão de conhecimentos de pais para filhos. A vida é assim. E tudo é construído em torno disso. E nós cremos nesses testemunhos. Vai ficar sem lavar o pé para ver. Você vai começar a perceber que as pessoas estão se afastando de você. Ora, meus irmãos, se é tão simples assim de entender, veja o testemunho ocular da ressurreição e da transfiguração que aqui acontece. Esses homens viram, e a prova cabal de que eles realmente estiveram com Cristo transfigurado foi o fato deles terem ficado calados. E só revelar este fato no momento adequado, oportuno, segundo o próprio Jesus definiu. Esse não foi um fenômeno em que as pessoas saíram falando. Não, irmãos, foi algo muito sério.
O reino de Deus se revelou na transfiguração de Jesus, irmãos. Porque se é verdade que Moisés e Elias estão vivos, e eles vêm ao encontro de Jesus, e os discípulos estão perto, irmãos, é porque céus e terra, céus está invadindo a terra, a glória celestial está sendo implementada no mundo, está se interseccionando, amados, a vida celestial com a vida terrenal, e tudo isso de uma forma gloriosa e tangível. Tangível. Tal foi esse fenômeno de cumprimento, meus irmãos, daquilo que Elias representava, os profetas, e daquilo que Moisés representava, a lei do Senhor. Tal foi o impacto sobre a vida dos discípulos que Pedro, não é? Pedro, não é? Pedro, todo animado. Senhor, é muito bom a gente estar aqui. Vamos fazer uma tenda, ou seja, dividindo a glória, meus irmãos, daquilo que está acontecendo ali com Moisés e Elias. E eles são interrompidos, meus irmãos, na sua palavra tola pela voz do próprio Deus. E esta voz, nós já ouvimos no Evangelho. E esta voz revela o cumprimento do reino na transfiguração de Cristo. Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Nós lemos na liturgia, meus irmãos, Isaías 42. Esta é uma alusão à figura messiânica. Deus falando do céu a sua própria palavra profética anunciada a Isaías. Vai acontecer então, meus irmãos, um êxodo, um novo êxodo. Quando será esse novo êxodo? Será na cruz. Abra sua palavra aí em Colossenses. Colossenses. Este é o modo de Paulo se referir à morte de Jesus e todo o evento da redenção em termos do êxodo israelita. Observe, capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. E os documentos sagrados do Novo Testamento falam, meus irmãos, claramente que a cruz de Jesus proporcionou a saída, a retirada do império das trevas, rumo à nova Canaã celestial. É disso que Moisés e Elias estão falando com Jesus. E o próprio Deus identifica a Cristo como tendo autoridade suprema sobre Moisés e Elias, porque ele vai cumprir as profecias messiânicas. Jesus é filho. Onde que nós encontramos essa descrição do Redentor? Salmo de número 2. O Senhor Jesus é filho e consubstancial com o Pai. Ele é da mesma natureza que o Pai. Ele é Deus. Ele é mediador porque é filho de Davi, e ele é filho de Deus porque é nascido no ventre de uma mulher, mas pela semeadura do Espírito. O meu eleito, é ele que vai fazer o propósito do Senhor, a ele ouvi e tão somente a ele é digno de ser ouvido. Moisés e Elias, se são ouvidos, é por causa dele, porque eles falavam dele. A voz deixa claro, meus irmãos, a autoridade de Jesus,
a sua figura, e o que ele está fazendo? Ele está dando pleno cumprimento à história de Israel, libertando o povo do cativeiro, e há uma antecipação daquela glória que há de ser revelada na sua volta. Nós, meus irmãos, os textos de Apocalipse são extraordinários. Eles falam de nós nos céus, olhando fixamente para Jesus. Os nossos olhos contemplando o nosso noivo. As nossas mentes não estarão mais, meus irmãos, deslocadas, desfocadas, mas haverá uma tal iluminação espiritual que nós não pararemos de olhar, contemplar, ouvir o Filho de Deus. O céu, aqui antecipado para nós, é escutar Jesus, irmãos. É ouvir Ele falar. E nós vamos amar isto. É disso que se trata a cruz. A cruz é, meus irmãos, o trono de Jesus. Para os homens, escândalo, loucura, mas para nós, é de onde vem poder. É de onde ele envergonhou e despojou as hostes demoníacas. E também desbaratou os potentados deste mundo. É na cruz, irmãos, que Deus revelou a sua plena sabedoria e envergonhou a sabedoria humana. É disso que Moisés e Elias estão falando, que o novo êxodo se inaugurará com a morte deste Redentor maravilhoso. E a realidade que adentrará a terra é a realidade celestial. Não mais precisaremos do templo, mas o templo é próprio Jesus, e a luz dele que irradia. Aí vem a planície. Aí vem, depois desse capítulo retumbante, espetacular, vem uma sucessão de erros, em que os discípulos não entendem que glória e cruz beijam-se no rosto resplandecente de Jesus. Para haver glória, é preciso haver no discipulado a cruz. Os irmãos entenderam a relação? Para que eu viva o discipulado, eu preciso compreender a cruz. Para que eu experimente a transformação da minha vida e o meu rosto um dia será iluminado como o de Jesus. Porque nós seremos tal como Ele é, não na sua majestade completa, mas na manifestação da glória dele em nós. É preciso haver uma cruz. E o que o Senhor exige dos seus discípulos? Veja só essa relação da cruz, para que você entenda. No versículo 31, eles estão a falar da cruz. No versículo 51, note aí, o evangelista está falando da cruz. E no versículo 44, os irmãos todos vão ler de novo. Leiam em voz alta. O versículo 44. Veja, Jesus já falou isso, capítulo 9. É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos. Eles não entendem, meus irmãos, mas Jesus não deixa de falar. Vocês me viram transfigurado lá, Pedro, João e Tiago, viram? Viram. Fixar no ouvido uma coisa, para que aquilo aconteça, eu preciso morrer na cruz. Não. Então, meus amados, fixem agora, como se vocês não soubessem que Jesus vai morrer, como se vocês fossem os tolos discípulos. Fixai nos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Mas, Senhor,
o senhor vai morrer. Então o Senhor Jesus exige dos seus discípulos a cruz. A primeira coisa que ele exige é que nós sejamos fiéis. O Senhor Jesus, meus irmãos, vê na atitude dos discípulos em não expulsar o demônio desse homem que chega desesperado, vê uma falta de confiança na autoridade do Redentor. E o Senhor Jesus vê nisso, irmãos, uma atitude ímpia, de incredulidade, de não entender exatamente, meus irmãos, que a crucificação de Jesus é o ato máximo de poder da parte de Deus, que proporcionou essa transfiguração, e agora esses discípulos precisam, são os 9, né? Porque os 3 estão descendo com Pedro, os 3 estão descendo com Jesus. Mas os 9 tinham autoridade já dada por Cristo para que eles expulsassem aquele demônio, e eles falham. E o Senhor Jesus lhes dá uma tremenda advertência. Até quando vos suportarei, vos sofrerei? Irmãos, no discipulado, o Senhor Jesus quer que nós sejamos crentes constantes, fiéis, não duvidando da sua palavra e autoridade, não desprezando a sua palavra, mas abraçando aquilo que ele ordena e a autoridade que ele tem sobre os demônios. Claro, irmãos, que esse episódio que Jesus aqui fala contra os seus discípulos tem uma particularidade. Eles receberam a autoridade de Cristo para expelir esses demônios. Então, o Senhor Jesus ficou sobremodo contrariado por causa desta atitude deles. É um desacato, é um desafio à sua autoridade. E, irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. A advertência solene de Jesus contra Tomé foi: por que duvidaste em teu coração? Seja crente. Não duvide, meu querido irmão, porque a fé que nos foi dada por Deus é para ser exercida por nós. Confie tão somente, não duvide jamais. Mas, Senhor, às vezes eu fico na incredulidade. Sim, esse pai aqui vai orar a Cristo assim. Eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha incredulidade. Meus irmãos, é desta forma mesmo. Todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Agora, olha só. Como todos se maravilhassem, versículo 43 ainda, parte B. Como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, agora ele ia dar uma boa notícia, não é? Claro que sim, a melhor notícia é que ele ia morrer. Mas para os discípulos, essa é uma notícia não muito boa. Fixai os vossos ouvidos às seguintes palavras. Irmãos, os discípulos estavam contaminados no seu discipulado com esta visão triunfalista que nós já tratamos com os irmãos e que hoje, infelizmente, está presente também na igreja. Prega-se um Jesus que não foi crucificado, mas um Jesus que triunfa sempre. É verdade, ele triunfa, mas o seu triunfo está ligado à sua cruz. E isso está encoberto dos olhos dos discípulos. O que o Senhor Jesus exige dos seus discípulos? Que eles tenham entendimento, fé e entendimento, discernimento do papel da cruz. Até aquela altura, isso estava encoberto, depois os seus olhos iriam se abrir. Vá comigo no capítulo 24, deste mesmo evangelho. O Senhor Jesus ressurreto, prestes a ser elevado aos céus, e olha o que o texto de Lucas diz, no versículo 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então
lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E aí eles entenderam, e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar no terceiro dia. Irmãos, quem dividiu glória da cruz são os homens, mas na mente do Senhor, a glória está atrelada à cruz, e a cruz atrelada à glória. Os sofrimentos de Jesus foram sofridos em troca da alegria que lhe estava proposta. O seu sacrifício foi por Deus agradou a Deus moê-lo. E a nós, irmãos? Será que nós entendemos o papel que a cruz tem para a glória que se seguirá após a nossa morte? Será que a nossa vida agora é cuíca, tamborim e mulata sambando? Será que a nossa vida, meus irmãos, é um pleno carnaval que não nos custa nada? E nós achamos que vamos herdar a vida eterna, sambando nessa apoteose da hipocrisia, da falsidade, da mornidão espiritual. Meus irmãos, tenhamos o entendimento sobre aquilo que Deus fez. Ele nos chamou para uma vida cruciforme, de fé e entendimento sobre o papel que a cruz exerce na nossa vida espiritual. E não é para ficarmos tristonhos, irmãos, mas para nos gloriarmos da cruz de Jesus. O Senhor Jesus exige ainda dos seus discípulos, nesta vida cruciforme, que vai nos revelar a glória do seu rosto brilhante, humildade. Sim, meus irmãos, os discípulos estavam tão atordoados que eles começaram a disputar entre eles qual seria o maior. Eu não sei, mas eles fizeram essa disputa. Olha que loucura, irmãos. Olha que loucura. O caminho que Jesus orientou aos seus discípulos é que eles se negassem a si mesmos e tivessem, obviamente, os seus irmãos como superiores a eles. O Senhor Jesus é o maior, é o transfigurado, é o que está no monte. Moisés e Elias abaixam para ele, e é aquele que ouve a voz do céu, que é exaltado pelo Pai. E o que ele faz? Ele se humilha. E o que os discípulos fazem? Se exaltam. Irmãos, esse é um caminho que para o mundo não é o melhor a ser trilhado. Fé, entendimento sobre a cruz, humildade, reconhecer os outros como superiores a mim? Não, agora nós estamos vivendo um momento em que faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Entender, nós estamos no meio do ceticismo. Entender o quê? Cada um tem a sua verdade. Para com isso. Eu nem sei se dá para entender as coisas. Eu nem sei se eu entendo alguma coisa. É o que as pessoas estão dizendo por aí. E isso afeta a pregação do Evangelho. Humildade? Não, você tem que ser feliz. Você tem que ser feliz. Você não pode se humilhar para as pessoas. Bateu no seu calo, pisou no seu calo, bate de volta. Revida, não aceita. Que história é essa? São os valores que o mundo acredita. E nós, irmãos, como contramundanos, somos ensinados por Lucas, descrevendo a ação de Jesus, tomando uma criança e mostrando que no reino o menor é maior. Aquele que quer ser o maior é o que mais deve servir. Então, amados, se nós temos uma vida cruciforme, que tem a expectativa de termos uma vida transformada por Deus na glória,
Pode ter certeza, irmãos, que a humildade, ela é vista por Deus como o lugar correto do adorador, o lugar mais lógico para o qual nós fomos criados. Não há espaço, meus irmãos, no céu para soberbos, arrogantes e pessoas cheias de si. No céu é um lugar onde nós damos de comer do nosso bocado para os nossos irmãos. E eles fazem a mesma coisa para conosco. No céu, ninguém come com a sua própria mão. Porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Você pede perdão dos seus atos? Eu peço, pastor. Você me perdoa? Você fica assim, sentidinho, quando alguma pessoa te dá na cara, aí você fica assim, feridinho, resmungando, falando com os outros, contando o tanto que você é justo, o tanto que você foi injustiçado, que você é uma pessoa muito especial, que você não merece sofrer. Você fica assim, doidinho, trunfadinho. Ó, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa. Isso não é privilégio seu, não, é meu também, viu? Mas o nosso caminho, irmão, segundo aquilo que Cristo está aqui nos ensinando, é uma vida de humildade. Tanto é humilde que o Senhor Jesus exige paciência. Olha só, não é? Os discípulos estão fazendo essa sucessão de bobagens. Eles são incrédulos, sem discernimento, cheios de si, e agora acham que são melhores do que todos os outros. Acham que a bênção se restringe ao círculo próximo de Jesus. E falam a respeito desta atitude de alguém expelindo demônios. Irmãos, veja só que ironia. Atenção. Mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios. Eles não falharam de expelir aquele demônio? Ah, eles estão doidinho, estão com ciúminho, estão com ciúme que os outros estão expelindo e eles não expeliram. E aí ficaram, meus irmãos, ao invés de se humilhar, ficaram intolerantes. Não, aqui nós é que comandamos os demônios, aqui é assim. Irmãos, o Senhor Jesus ordena: não proibais, pois quem não é contra vós outros é por vós. O reino de Deus, meus irmãos, é controlado por Ele. Ele usa os instrumentos que Ele quer. Nós não podemos reter aquilo que Deus detém. Nós não podemos conter aquilo que Deus difunde. Nós não podemos obstruir aquilo que Deus desobstrui e avança, que é o seu reino. Desta feita, o Senhor Jesus está ensinando, pré-anunciando a expansão do seu reino sobre Jerusalém, Samaria, Judéia, até os confins do mundo. Ele está apontando para isso, e nós vamos ver na semana que vem ainda mais, falando sobre os samaritanos. Consequentemente, meus irmãos, se nós confiamos de que a transfiguração é a revelação da cruz, e o efeito que ela terá é antecipado no rosto de Jesus, é segurança para nós outros seguirmos avante no caminho com Jesus. Acontece, irmãos, que nós somos esses que não tomam a nossa cruz, apesar de Jesus falar para que nós tomemos. Nós somos esses que deixam de entender, ficamos cheios de nós mesmos, ficamos intolerantes. Mas é esse mesmo povo que aqui o Senhor Jesus tratou, que Ele trata conosco nesta noite. Não vá embora sem acreditar que o Senhor Jesus, Ele desmascara os nossos pecados nesta noite, mas Ele nos oferece a cura no seu Evangelho.
Irmãos, quem colocou luz sobre o rosto de Jesus não foram os discípulos e nem nós. Nós estamos envolvidos nessa jornada de Jesus rumo à cruz, estamos envolvidos com os discípulos, e nós ficamos assim maravilhados com a paciência, o amor de Jesus. Ele não deixa de ralhar com seus discípulos, mas ele o faz por amor. Ele chama a atenção porque ele ama, ele disciplina porque ele ama, e com paciência o Senhor Jesus ensina. Com paciência o Senhor Jesus luta, persevera para que nós sejamos preservados. Esses discípulos, 9 que não expulsaram demônios, os 3 que estavam com ele no monte e que pediram uma cabana para cada um dos personagens que estavam ali. Esses homens, meus irmãos, depois terão seus olhos abertos pela graça de Deus e compreenderão que a vida cruciforme, de humilhação, de sujeição da mente a Deus, a estar cativo a Cristo, a se humilhar diante de Deus e a ter paciência, meus irmãos, tolerância, é o caminho da cruz e é o caminho da glória. A transfiguração, irmãos, é um momento sublime deste evangelho e que nós devemos nos animar. Sabe por quê? Bateu a saudade de quem você ama, não bateu? E que já se foi? Irmãos, vai ser bom nós ouvirmos a voz de Jesus, mas nós teremos lá surpresas. Talvez você não espere encontrar quem você perdeu. Quem sabe ele está lá. Essas pessoas, meus irmãos, que nos deixam, elas levam um pouco de nós, você sabe disso. E a saudade, quando bate, dói demais. O Senhor sabe disso, minha amada irmã, meu amado irmão. E receba o consolo do Senhor e fique nessa expectativa do reencontro. Nós vamos rever o senhor Luiz Martins, nós vamos rever Dona Nalda, nós vamos rever a Dona Bernadette, nós vamos rever os nossos entes queridos que morreram no Senhor, com o rosto brilhando, e o nosso também. E juntos vamos obedecer eternamente a ordem do Pai. A Ele ouvi. Vamos orar, meus irmãos.